Mas os jornais aqui, quando eu comecei a criticar aquele pacto que fizeram em 2005 e tudo, então eles usam a técnica do silenciamento. E com isso, muitas informações relevantes, mas a gente tem muita coisa que vai virar livro agora. E uma das mais expressivas, que ganha atualidade agora, é essa questão da Marielle e os Bolsonaro. Por que ganha atualidade? A revista Veja, dessa semana, publica parte do inquérito aí do Ministério Público sobre a morte do Adriano da Nóbrega, do escritório do crime, mostrando que foi certamente aí uma queima de arquivo mesmo. Queima de arquivo com a cumplicidade da Polícia Militar da Bahia. E um outro ponto foi o Zinho, que é considerado aí o inimigo público número 1 do Rio de Janeiro também, que foi pego. Daí nós juntamos, olha só, para vocês terem uma ideia do que esse caso Marielle, que vai ser, já estão em reta final de apuração, deixa eu te passar o que nós levantamos em todo esse período para vocês verem a relevância disso. Isso aqui, olha, essa repórter é Thaís Bilenque. Ela, no dia 14 de março, que é o dia da morte da Marielle, o Bolsonaro estava em Brasília e ela solta a nota que ele teve uma intoxicação alimentar, passou mal nos últimos 2 dias, precisou reduzir o ritmo da agenda e até voltou mais cedo para o Rio de Janeiro, disse a sua assessoria. Isso no dia em que a Marielle foi morta. Nós levantamos, na época, que naquele mesmo dia, dia 14, ele teve um almoço na casa aí do Carlos Manato, que assinou a filiação no PSL, que era o partido do Bolsonaro, no mesmo dia. E, normal, não se fala em intoxicação em nada aí. E também as postagens do Bolsonaro naquele dia, aqui na rede social, sumiram todas. Ou seja, ele tinha marcado já de vir para o Rio de Janeiro, no dia da morte da Marielle, por alguma razão ele recuou, já tinha dado um álibi, dizer que estava com problemas aí de intoxicação e aparecer bem no almoço aí, e daí resolveu adiar por um dia. E quando nós vemos as matérias na época aí, um leitor falou, olha, ontem eu viajei no avião com ele, ou seja, só no dia seguinte ele foi para o Rio de Janeiro. Tá? Daí nós temos na noite aqui, tempos depois, aqui, 29 de outubro de 19, o Jornal Nacional dá uma matéria bombástica, dizendo que o motorista que levou o Rony Lessa lá para assassinar a Marielle, quando ele chega no condomínio do Bolsonaro, que era Vivendas da Barra, uma coisa assim, ele pede para ir para a casa do Bolsonaro. Então, o Jornal Nacional dá essa reportagem bombástica. Porque o sujeito entrou para pegar o Rony Lessa, que era vizinho do Bolsonaro. E, segundo o porteiro, ele pediu para ligar para a casa do Bolsonaro. Naquela mesma noite, o Bolsonaro estava fora do país, ele dá uma entrevista, acho que é Terça Livre, aí, esse canal aí, xingando a Globo e dizendo que ele, nesse dia, ele estava em Brasília, então ele não podia ter atendido o telefone se ele estava em Brasília, toda essa história que nós... E daí o que acontece? O Carlos Bolsonaro, ele pega de manhã, ele pega o sistema lá da portaria e mostra que naquele horário, tentando mostrar que naquele horário ele não foi feita nenhuma chamada para a casa do Bolsonaro. Mas aí ele faz uma revelação interessante, que ele não percebeu. Quando ele mostra, tem um vídeo, tudo aí, quando ele mostra, digamos, as ligações do sistema, tem uma ligação para ele às 5 e tanto, na casa do Bolsonaro, uma ligação para ele. Daí você fala, mas como uma ligação para ele, se ele alegou que não estava em casa no dia da morte da Marielle? Ele disse que estava na Câmara de Vereadores, tem a presença dele até um determinado horário lá, mas daria tempo para ir para o condomínio. Teve uma investigação, depois falaram, não, era o primo dele, aquele índio lá que estava na casa dele, não era ele, mas se você vê
quando ele mostra aquela chamada, o que era? Era um Uber para pegar alguém na casa. E o porteiro fala claramente: seu Carlos, chegou o Uber aqui. Então, ou seja, ele estava na casa dele, lá no condomínio, na casa do Bolsonaro, no dia da morte da Marielle. E daí o que aconteceu? Na ocasião, uma conhecida me ligou e falou: olha, eu tenho conhecidos lá naquele condomínio, e o sistema que tem na portaria não é para PBX. É um sistema que você liga e vai direto para o celular da pessoa. Nós demos isso aí, e daí o que aconteceu? Um blog do Rio mostrou aqui um relatório da administradora do condomínio, mostrando o pagamento aí de 196, ou 501, para um sistema Bluefone Soluções Tecnológicas. Então, nós fomos atrás, o blog foi atrás. E o que é o Bluefone Soluções Tecnológicas? Gravação de chamadas, atendimento personalizado, relatório de utilização de todos os canais, integração com outros sistemas, CRM e ERP. E integração iPhone e Android. Ou seja, o álibi, você tem 2 álibis que caíram aí. O álibi que o Bolsonaro não poderia receber ligação porque ele estava em Brasília, poderia receber porque a ligação era para celular. E o álibi do Carlos Bolsonaro, que ele não foi, que ele estava na Câmara de Vereadores e foi desmentido pelo próprio vídeo dele. Daí, o que nós temos aqui? Isso aqui foi um mapa que eu fiz na época lá, para vocês terem uma ideia do que era essa barra pesada. Teve 2 operações contra as milícias no Rio de Janeiro, a Operação Quarto Elemento e a Operação Intocáveis do Rio das Pedras. Daí, quem que aparece na Operação Quarto Elemento? O Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, que na época os comentários é que ele que teria contratado, teria feito contato com o Rony Lessa para assassinar aí a Marielle. Você tinha Alain e Alex Rodrigues de Oliveira. Quem são eles? Seguranças de Flávio Bolsonaro. Você tinha a irmã deles, Valdeni de Oliveira Miliga. Quem que é ela? Tesoureira do PSL do Rio de Janeiro, que era do Flávio Bolsonaro. Quando você vem para a Operação Intocáveis do Rio das Pedras, você tem o capitão Adriano Magalhães da Nóbrega, do escritório do crime, diretamente implicado no caso do Marielle, cuja mãe e esposa eram empregados pelo Flávio Bolsonaro. Depois se descobriu que ele tinha uma churrascaria ou uma pizzaria, provavelmente com dinheiro lavado do Flávio Bolsonaro. É muita coisa. Daí você pega o major Ronaldo Paulo Alves Pereira, recebeu uma moção de louvor na Assembleia Legislativa do Flávio Bolsonaro. E aqui, ficou pequenininho aqui, mas ele tinha uma ligação com a Michelle Bolsonaro, porque conseguiu... Depois eu vou ver direitinho, aqui ficou pequeno, aqui preciso pegar na Câmara de Vereadores. Você tem o Marcelo Siciliano, que foi um dos suspeitos aí iniciais. Ele apresentou um projeto beneficiando um templo para Michelle Bolsonaro. E você tem o motorista Queiroz, que servia Michelle Bolsonaro. Então, você vê que tudo isso aqui eu fiz de uma forma mais organizada, para vocês verem. Aqui é o Flávio. Então, você tem o Zinho e todos esses caras aqui da Operação Quarto Elemento que receberam moção de louvor ou trabalhavam diretamente com o Flávio Bolsonaro. O capitão Adriano da Nóbrega, que era do escritório do crime, que o Flávio Bolsonaro empregou a mãe e a esposa. O motorista Queiroz, que administrava a caixa aí do dinheiro que o Flávio Bolsonaro pegava do pessoal dele e transferia dinheiro para Michelle Bolsonaro. Daí o que acontece? O que acontece? Você tem a intervenção no Rio de Janeiro. Uma das hipóteses que se trabalhava na Polícia Civil do Rio de Janeiro é que a Marielle foi morta por ser contra a intervenção. Foi para criar um fato político. Que nem que você tinha lá atrás, aí, quando você teve
a tentativa de jogar bombas para atribuir à esquerda e tudo. E as duas pessoas que mais foram contra a intervenção foram Bolsonaro e o Hamilton Mourão. Por quê? Porque achavam que a intervenção tinha sido um arranjo do Vilas Boas, do general Vilas Boas, com o Temer, para apoiar o Temer nas eleições, tirando o Lula da parada. Então, você tem declarações raivosas do Bolsonaro, e daí, quando pegam aí o Rony Lessa e veem o Google dele, a pesquisa do Google era de críticos da intervenção. E a maior crítica era justamente a Marielle, que assumiu lá um grupo de trabalho para analisar a intervenção. Então, a ideia era desmoralizar a intervenção, por essa hipótese. Isso aí foi 5 dias depois, ou 6 depois, do general Braga Neto assumir a Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro. Daí, o que acontece? O general Braga Neto, isso aí já em 11 de janeiro, não, que foi publicado em 11 de janeiro, mas era antes aí. Ele disse o seguinte: poderia ter anunciado o suspeito do caso Marielle, diz esse interventor. Temos suspeitos e uma série de dados ainda em análise. Não queremos concluir essa investigação com a menor margem de dúvida para a defesa. Queremos concluir a investigação o quanto antes, mas com a maior riqueza de provas possível. E não fala mais nada a respeito dessa investigação. Não fala mais nada. E daí nós temos, no dia em que Bolsonaro já é presidente, que o general Vilas Boas sai do cargo, nós temos um discurso do Vilas Boas. Qual foi a hipótese? A hipótese aí. Depois eu falo, mas ouço primeiro o discurso do Vilas Boas. Beto, eu peço que seja lida a minha ordem do dia como despedida e passagem de comando. Excelentíssimo senhor presidente Bolsonaro e senhora Michele, festejamos suas presenças, assim como a nação brasileira festeja os sentimentos coletivos que se desencadearam a partir de sua eleição e assunção do cargo. O senhor traz a necessária renovação e a liberação das amarras ideológicas que sequestraram o livre pensar, embotaram o discernimento e induziram a um pensamento único, nefasto, como assinala o jornalista americano Walter Lippmann, abre aspas. Quando todos pensam da mesma maneira, é porque ninguém está pensando, fecha aspas. 2018 foi um ano rico em acontecimentos desafiadores para as instituições e até mesmo para a identidade nacional. Nele, 3 personalidades se destacaram para que o rio da história voltasse ao seu curso normal. O Brasil muito lhes deve. Refiro-me ao próprio presidente Bolsonaro, que fez com que se liberassem novas energias, um forte entusiasmo e um sentimento patriótico há muito tempo adormecido. Ao ministro Sérgio Moro, protagonista da cruzada contra a corrupção, ora em curso, e ao general Braga Neto, pela forma exitosa com que conduziu a intervenção federal no Rio de Janeiro. Todos demonstraram que nenhum problema no Brasil é insolúvel. Nessa conversa aí, você tem uma frase famosa do Vilas Boas, que um dia a história saberá o que nós fizemos, uma coisa assim. Então, qual que é a hipótese? A hipótese é que você tinha... o Bolsonaro já estava numa situação boa na pesquisa, você tem um pacto com o Braga Neto. Por quê? Porque o Braga Neto as investigações são interrompidas, daí você tem uma reunião. Essa reunião, e o Braga Neto, quando o Bolsonaro define o ministério, ele fica com o ministério mais forte, que é o ministério, que era a Casa Civil. Enquanto isso, as investigações da Marielle vão por água abaixo. No mesmo dia em que o Carlos deu aquela declaração e tudo, 3 promotoras aí do Ministério Público Estadual, 2, deram uma coletiva dizendo que tinham feito uma auditoria no sistema de gravação, que não teve manipulação nenhuma. E nós publicamos, era impossível, em um dia, meio-dia, você fazer qualquer forma de perícia no sistema. Então, tudo foi varrido para baixo do tapete,
tudo foi varrido para baixo do tapete, e agora com a morte, com a não solução do caso Adriano da Nóbrega e casozinho, você tem um conjunto de elementos, mas muito sérios, para analisar e para poder saber aí, afinal, quem matou Marielle. Pode ser que o Bolsonaro não tenha ligação direta, mas a quantidade de indícios, isso, e nós levantamos isso em cima das informações que circulavam. Daí quando você pega o que faz o Sérgio Moro, que é o terceiro aí do tripé salvacionista aí, põe a Polícia Federal para intimidar o porteiro. E o porteiro nunca mais foi ouvido. Nós não temos condições aqui, não temos repórter para mandar lá. Mas a Globo? A Globo se intimidou com o blefe do Bolsonaro, não voltou mais ao tema. E daí nós temos esse caso Marielle escondido desde então, esperando que seja resolvido agora proximamente aí. É uma coisa da maior gravidade, mas todos esses elementos foram levantados aí pelo GGN, estão disponíveis, vão entrar nesse livro também,